Então, como nós iniciamos na aula passada, melhor, nós finalizamos na aula passada a parte relacionada com gametogênese, né? Iniciamos com mitose, meiose, e pegamos a meiose voltada para a produção de gametas, né? A gametogênese, e especificamente gametogênese humana, e vimos os problemas que podem ser acarretados pelos erros, tá? Que podem, porventura, ocorrer durante a meiose para a formação de gametas. E aí vieram as chamadas síndromes genéticas, as quais a gente trabalhou bastante na nossa última aula, certo? Hoje nós já vamos começar a trabalhar a parte relacionada com a embriologia. Porque até então o que a gente vem estudando são os gametas, as alterações nas formações de gameta, o que isso pode acarretar no indivíduo, beleza. Mas o que a gente vai trabalhar agora é justamente a junção dos gametas. Então, quando o espermatozoide vai lá, fecunda o óvulo. E aí, o que é que vai acontecer? Tá? Então, a gente vai ter um conjunto de transformações, tá? Desde o ovo, que é chamado assim, né, após a fecundação, célula-ovo ou zigoto, até o total desenvolvimento do indivíduo. Tá? Então, o desenvolvimento embrionário, ou desenvolvimento do embrião, ele é dividido em etapas ou fases, cada uma das quais com um marco específico do que vai acontecer. E especificamente em seres humanos, a gente ainda vai ter um segundo momento que a gente vai trabalhar, principalmente a questão de anexos embrionários, gravidez e parto, né? E aí a gente fala um pouquinho de gravidez na adolescência, né? Quais os riscos, o que pode acontecer ou não, se o organismo já está pronto, se não está, enfim. Tá? Inclusive, tivemos assim, muita polêmica, né, que girou em torno, né, daquele caso lá da menina de Recife, e isso aí a gente vai abordar também. Será que o organismo dela conseguiria? Será que não conseguiria? Tá? Será que ao invés de uma única morte, digamos assim, que foi o aborto, nós não poderíamos ter duas? Tá? Então, é aí onde entra todo o conhecimento científico. Tá? Então, muitas das pessoas que estavam ali falando, comentando, dizendo, estavam dando opiniões próprias sem fundamento científico nenhum. Tá? E a partir do estudo do desenvolvimento embrionário e principalmente do desenvolvimento do organismo, especificamente feminino, que é quem vai estar diretamente ligado ao processo gestacional, que a gente vai entender, vai compreender, tá? O porquê das decisões médicas. Tá? E não é assim o cara chegar, eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo. Não. Tá? Ele vai tomar uma decisão embasado em fatos científicos, em estudos científicos que comprovam que aquela decisão é mais acertada. Mas, enfim, isso aí são panos para outras mangas, digamos assim. Hoje o que a gente vai ver, certo, é a parte do desenvolvimento embrionário em si, desde quando ocorre a fecundação, então a partir do momento que o espermatozoide e o óvulo se juntam, eles deixam de ser dois gametas e passam a ser uma única estrutura chamada de célula-ovo ou zigoto, que já é um novo ser vivo em potencial. E aí, vamos começar aqui nosso esqueminha de transmissão de tela. Então, em relação ao desenvolvimento embrionário ou embriologia, certo? A embriologia vai ser a ciência que estuda o desenvolvimento dos animais desde a fecundação até a formação do embrião, tá? Daí, depois que o embrião se forma, todos os órgãos estão formados e tudo mais, aí a gente já tem a chamada organogênese, que é o desenvolvimento fetal, certo? Então, o embrião em si vai ser a estrutura em desenvolvimento nos animais. E aí a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para a parte de desenvolvimento embrionário humano, tá? Então, se a gente observar essa foto aqui mais à esquerda, a gente vai ver um espermatozoide, tá? Ele fecundando o óvulo. Na imagem à direita, a gente está vendo vários espermatozoides chegando até o óvulo e um único consegue, tá, transpassar a barreira e conseguir realizar o processo de fecundação. Lembrando a vocês, eu disse isso desde quando a gente estava trabalhando a parte de gametogênese, que o gameta masculino, ele é simplesmente tipo um envelope, ele só atua
no processo de transporte do material genético. A partir do momento que ele entrega o material genético, tá? Esse gameta ele não tem mais funcionalidade nenhuma e ele vai ser descartado. Tá? Então, o que importa aí do espermatozoide é apenas o que nós chamamos de pronúcleo masculino. Tá? De modo que, após a fecundação, todo o resto do gameta, ou seja, a parte do colo, onde tem todas as mitocôndrias, flagelo, mais o corpo celular, vai ser completamente descartado. Então, tudo se inicia no momento da fertilização ou fecundação do óvulo, que é justamente quando o espermatozoide ele realiza o processo. E aí eu tenho dois processozinhos que vão acontecer. Primeiro eu vou ter um processozinho que é chamado de plasmogamia. A plasmogamia é quando ocorre a junção do citoplasma do óvulo com o citoplasma do espermatozoide. Então é chamado de plasmogamia. E a cariogamia é quando o pronúcleo masculino, que é aquele trazido pelo espermatozoide, ele se junta com o pronúcleo feminino, formando um núcleo diploide, restabelecendo a diploidia. Certo? Então, sendo assim, a gente tem dois processos aí que caracterizam a fertilização ou fecundação. Tá? Plasmogamia, que é a junção citoplasmática, e a cariogamia, que é a junção dos núcleos. Tá? E aí, houve a fertilização do óvulo. Deixa eu ver aqui, sala de espera. Então, houve a fertilização do óvulo, certo? Não mais tem o óvulo, não mais tem o espermatozoide. Passo até agora o que nós chamamos de célula-ovo ou zigoto, tá? Então, o zigoto é um novo ser vivo em potencial. Se a gente estiver levando em consideração gametogênese humana, tá? Então, o zigoto já é um novo ser humano em potencial. Então, ele é portador do material genético do espermatozoide ou do óvulo, se divide por mitose até formar um novo indivíduo. Então, basicamente, todos nós um dia fomos uma única célula chamada de zigoto. E aí começamos a sofrer sucessivas divisões por mitose, que recebem o nome de segmentação ou clivagens, tá? E a partir daí, a gente começa o nosso desenvolvimento embrionário, a diferenciação celular, a formação dos diversos tipos de tecidos. Na realidade, nós começamos com 3 tecidos embrionários, também chamados de folhetos germinativos, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. Alguns aspectos gerais, certo, no desenvolvimento embrionário. O zigoto sofre divisões celulares, ocorrendo assim a diferenciação e especialização. E aí, quando ocorre a diferenciação e especialização, eu tenho a formação de células que vão se diferenciar e se especializar formando tecidos, que vão se diferenciar, se especializar formando órgãos, sistemas e assim o organismo. Então, para vocês observarem aí, né? Aqui, ó, eu tenho o óvulo e o espermatozoide, que são os gametas. Daí eu tenho a célula ovo ou zigoto, que é uma célula totipotente, e ela vai se diferenciar em vários outros tipos celulares. Então eu tenho aqui, ó, célula do tecido conjuntivo, célula óssea, célula muscular, célula da epiderme, célula nervosa, célula do trato gastrointestinal, hemácias, glóbulos brancos, certo? Então eu tenho aí inúmeras células que podem ser geradas a partir dessas células indiferenciadas. E aí é onde a gente também entra em em uma outra discussão que é uma discussão bastante interessante. Ela é enriquecedora e ao mesmo tempo deixa a gente meio, pô, mas pode ou não pode, tá? A utilização de células tronco. O que são as células tronco? Células tronco são essas células aqui, ó, indiferenciadas, tá? Ela vai estar numa massa celular chamada de mórula, que eu acho que vocês já ouviram aí essa palavrinha. A mórula é quando o zigoto ele sofre sucessivas divisões, formando uma massa celular indiferenciada, tá? Consistente. Então, ainda na forma de blástula, eu também ainda tenho células indiferenciadas, tá? Na fase de gástula e neurula, eu já tenho uma diferenciação celular, mas enfim. Eu vou
trabalhar com essas células em cães. Ah, eu posso. Mas aí, todas as vezes que eu retiro as células-tronco do embrião, eu estou matando o embrião. Tá? Eu inviabilizo o desenvolvimento desse embrião. Ah, eu vou trabalhar com células-tronco de ratos. Ah, eu posso. Ah, vou trabalhar com células-tronco de macaco. Posso. Vou trabalhar com células-tronco humana. Não posso. Tá? E aí existe todo um contexto voltado tanto para a ética, quanto um contexto mais religioso, digamos assim, e um contexto até mesmo jurídico que envolve a utilização de células-tronco humanas. Por quê? Para você retirar células-tronco humanas, você vai precisar inviabilizar um embrião. E aí, para inviabilizar esse embrião, logicamente você vai, entre aspas, matar esse embrião. E aí, você vai estar matando um outro indivíduo da sua mesma espécie. Sendo assim, tá? Juridicamente, digamos assim, isso caracteriza um homicídio. Tá? Existe casos e casos, logicamente, tá? Como anteriormente eu citei aquele caso que aconteceu aqui em Recife, que, enfim, depois a gente vai discutir. A gente tem o contexto jurídico, tá? Então nós temos também o contexto religioso. O contexto religioso, ele o fundamento dele, logicamente, é a fé, mas a gente não tem o que questionar, a gente simplesmente apresenta e aí acredita ou não, ou leva em consideração ou não, quem entender, quem bem entender. Mas aí é aquela velha história. Quem tem o direito de dar ou de tirar a vida? Tá? Aí é onde entra o contexto mais voltado à religião. E o terceiro contexto, tá, que é o contexto ético. Qual é o direito que eu, como ser humano, tenho de manipular e decidir se um outro ser humano como eu vai ou não viver? Então, é um negócio meio meio complicado, sabe? É algo que você começa a pensar, 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 e quanto mais você pensa, menos você sabe. Mas enfim. Em relação à nutrição do embrião, tá? Então, o início do desenvolvimento, ele vai ser nutrido pelo vitelo, tá? São substâncias nutritivas que vão estar no interior do ovo. O ovo dos seres humanos é um ovo oligolesto, é um ovo com pouco vitelo, e aí ele vai sustentar o desenvolvimento embrionário só no seu período mais inicial. Depois disso, é necessário a formação de um elo de ligação materno-fetal, que é justamente a placenta, por onde vai ocorrer a nutrição do embrião. Tá? Mas algumas espécies de animais, como por exemplo as aves, os répteis, eles põem ovos. E depois que eles põem ovos, tá? Esses ovos não têm contato nenhum mais com o corpo materno no que diz respeito à troca de nutrientes. E aí tudo que o ovo precisa para se desenvolver melhor, tudo que o zigoto, tá? Ou o embrião propriamente dito, ele precisa para se desenvolver, ele tem que estar no interior do ovo, tá? Por isso que os ovos desses grupos de organismos são ovos do tipo megalécito, são ovos com muito vitelo. Então tá aí, ó, até uma fotografiazinha, um esquemazinho de um embrião de ovo, ou, perdão, um embrião de ave, tá? Então, um ovo, certo? E aqui a gema, que é nada mais, nada menos que o saco vitelíneo, tá? E aqui o embriãozinho, ele se desenvolvendo. Eu achei interessante, depois, se vocês tiverem curiosidade de ver na internet, um cientista ele pegou um ovo de galinha, né? Colocou em um recipiente de vidro, cobriu, estava tudo esterilizado, logicamente, sem laboratório, e colocou em uma estufa com a temperatura controlada, né? Que ele precisa ser aquecido para poder chocar. E aí colocou numa estufa com temperatura controlada e tudo mais, e foi observando o desenvolvimento desse embrião ao longo do seu período, né? E é bem interessante, porque não tem mais, não tem a casca ali, tá? Ele tirou completamente a casca, mas o embrião estava ali, o embrião se desenvolveu completamente sem problema nenhum.
É bem interessante. Se vocês depois tiverem curiosidade de olhar. Em relação à nutrição do embrião, pode ser por difusão, tá? Na água do mar, na água do rio, lago, lagoa. Quando estou falando sobre espécies marinhas, onde os indivíduos desenvolvem-se por estágios larvais. Eu posso ter reserva de vitelo, tá? O ovo com casca, vitelo representado pela gema do ovo, muito comum em répteis e aves. E a alimentação parental, que é típica da espécie humana e de várias outras espécies de animais mamíferos, tá? Ou animais placentários, como assim são chamados, aonde ocorre todo o processo de nutrição por meio da placenta, é quem vai fazer esse processo de troca, e o cordão umbilical é quem vai fazer a condução entre embrião e placenta, certo? Então, no caso aí, há uma ligação materno-fetal e o corpo, o organismo feminino, é quem vai sustentar o embrião durante todo o processo gestacional. Aqui, os tipos de ovos de acordo com a quantidade de vitelo. Então, oligolesto tem pouco vitelo, tá? Distribuído de maneira uniforme dentro do ovo. O mesolesto, também chamado de mediolécito, tá? Tem uma quantidade intermediária de vitelo. Então, esses caras aqui, geralmente, eles eclodem numa forma imatura ainda, que é uma forma de larva. E esse estágio larval vai precisar se alimentar para poder ganhar nutrientes e passar a sua fase adulta, sofrer a metamorfose. É tipo de anfíbios isso aqui. O telolesto, também chamado de megalécito, são são ovos, perdão, com uma grande quantidade de vitelo, são típicos das aves, dos répteis e algumas espécies de mamíferos prototérios, junto com peixes cartilaginosos. E os ovos centrolestos, tá? Tem uma quantidade de vitelo relativamente grande, só que concentrada no meio do ovo, tá? Então, esse ovo aí, do tipo centrolesto, ele é um ovo típico dos artrópodes. Aí seriam os tipos de segmentação ou clivagem. A segmentação ou clivagem seria a forma como o ovo ele vai se dividir. Aqui no ovo oligolesto eu tenho uma divisão igual, é chamada de holoblástica. Holoblástica, que é uma divisão total, e ela é igual porque eu vou formar células de igual tamanho. A partir do momento que eu realizo a divisão, essas células passam a ser chamadas de blastômeros, tá? Então, cada célulazinha dessa aqui é um blastômero. A clivagem holoblástica desigual, ela vai formar blastômeros de tamanhos diferentes, porque ela vai ter uma divisão desigual, tá? Eu vou ter a parte com blastômeros de menores tamanhos, são chamados de micrômeros. Blastômeros de maiores tamanhos são chamados de macrômeros, tá? A clivagem meroblástica discoidal, que é típico dos ovos telolésticos, tá? Vai ser uma clivagem parcial, apenas uma parte do ovo ele vai entrar em processo de divisão, que é chamado de disco germinativo, daí o nome meroblástica discoidal. E aí o disco germinativo vai formar o que a gente chama de polo animal. E aí esse polo animal é onde vai haver o desenvolvimento do embrião propriamente dito, certo? E a clivagem meroblástica superficial, que é a clivagem típica dos ovos centrolestos dos artrópodes, certo? Eu vou ter a clivagem superficial do ovo, certo? Que forma células que vão recobrir, digamos assim, a vesícula vitelínica. Então, o vitelo vai ficar no interior do ovo. Estágios iniciais de desenvolvimento embrionário. É aí onde a gente já vai puxando um pouquinho a sardinha para o desenvolvimento embrionário, tá? Dos animais vertebrados, especificamente dos mamíferos e, dentre os mamíferos, especificamente dos seres humanos. Então, o desenvolvimento embrionário dos organismos foi estudado tendo como modelo animais como o anfíoxo, tá? Que ele é um elo de transição. Na realidade, ele é um cordado, tá? Mas não tem coluna vertebral. E ele é pertencente ao grupo dos cefalocordados, tá? Então, é um animal que não tem coluna vertebral, que em algumas literaturas é caracterizado como invertebrado,
mas que, assim como os vertebrados, apresentam em algum estágio no seu desenvolvimento embrionário a notocorda. Tá? Então, esses caras aí são os cefalocordados. E aí as clivagens sofridas são muito rápidas. Então, o zigoto, ele vai sofrer a primeira divisão, gera 2 células. A segunda, 2 células geram 4. Na terceira, 4 células geram 8. Na quarta, 8 geram 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Tá? Essa massa de célula concisa e indiferenciada recebe o nome de mórula. Esse nome mórula deriva de amora, porque se você pegar a estrutura da mórula, ela se assemelha bastante com aquela frutinha, com a amora, certo? A formação da blástula, tá? Que seria a primeira cavidade do indivíduo. E aí, essa blástula já vai fazer com que o indivíduo saia do primeiro estágio de desenvolvimento embrionário, que é a mórula, e passe para o segundo, que é a blástula, tá? Então, aqui eu tenho uma mórula, tá? Uma massa concisa, e aí essas células começam a migrar para a periferia, deixando aqui dentro uma cavidade, certo? Então, essa cavidade que vai se formar aqui é chamada de blastocele, tá? E a camada de tecido que envolve a blastocele vai ser chamada de blastoderme. Até essa fase, eu ainda tenho células completamente indiferenciadas, tá? De modo que, ainda na forma de blástula, eu posso retirar as chamadas células tronco embrionárias, que são as células totipotentes. São aquelas células que conseguem originar quaisquer outros tipos de células, tá? Então, as células da mola continuam a sofrer divisões e migram para a periferia, formando uma esfera e deixando no centro uma cavidade cheia de líquido, tá? Dando origem, assim, à estrutura chamada de blástula, sendo a cavidade chamada de blastocele e a camada de células chamada de blastoderme, certo? Então, aí eu já formei a segunda estrutura do desenvolvimento embrionário, que é blástula. Daí, a blástula, tá? Tá aqui, ó. Aonde você ouviu PA significa polo animal, tá? Aonde você vê PV é o polo vegetativo. Aqui eu tenho um anfioxo, tá? Aqui eu tenho um anfíbio e aqui eu tenho um mamífero, tá? Então, nesse caso aí a gente consegue observar, certo? Polo animal e polo vegetativo muito diferenciados, digamos assim, entre esses grupos de indivíduos, mas em todos eles eu vou ter exatamente a mesma função. O polo animal vai dar origem ao embrião, polo vegetativo vai ter os blastômeros responsáveis com o armazenamento do vitelo, o armazenamento dos nutrientes que estavam presentes no ovo. A gastrulação, que é a terceira etapa, faz surgir uma nova cavidade que é chamada de arquêntero, tá? Então, o arquêntero é chamado de intestino primitivo. E esse arquêntero, ele vai ter uma abertura chamada de blastóporo. E, dependendo de o que esse blastóporo vai originar, eu vou ter a formação da boca ou do ânus e eu vou ter a classificação em protostômio ou deuterostômio. Então, tudo vai acontecer por meio de um processo chamado de embolia. O que é embolia? Se liga só. Aqui eu tenho a blástula, ainda estou na fase de blástula, aqui é a segunda fase, certo? Daí o polo animal e o polo vegetativo, eles começam a se aproximar um do outro, ó. É como se fosse um achatamento. E ao mesmo tempo ele começa a se curvar, formando assim duas camadas de células, ó, duas camadas celulares, uma cavidade interna e uma pequena abertura. Essa cavidade interna é chamada de arquêntero, essa abertura é chamada de blastóporo. A camada mais externa de tecido é chamada de ectoderme e a camada mais interna ela é chamada de mesentoderme. Por quê? Porque aí eu tenho a mesoderme e a endoderme ainda indiferenciadas. Então, nos animais que são triblásticos, e aí a gente já viu algumas dessas definições, tri vem de três, eles têm três folhetos embrionários. Tem
ecto, meso e endoderme. Nos animais diblásticos, di vem de 2, tá? Então, esses indivíduos vão ter 2 folhetos embrionários, vão ter ecto e endoderme. Então, no caso aqui, por exemplo, na formação de uma água-viva, que é diblástico, a partir daqui eu já posso formar a larvinha da água-viva, porque aqui eu vou ter a ectoderme da água-viva, aqui eu vou ter a endoderme, aqui a cavidade interna, que é a cavidade gastrovascular, e aqui é só colocar os tentáculozinhos. Então, acabou. Mas nos indivíduos que são triblásticos, são aqueles que têm 3 folhetos germinativos, essa camada de tecido mais interna, ela recebe o nome de mesentoderme e ainda vai se diferenciar em meso e endoderme. Então, aí, ó, como é que se formam os tecidos e órgãos, tá? Então, são os movimentos chamados de movimentos morfogenéticos. É uma série de dobramentos celulares que resultam em mudanças radicais na formação do embrião, com intensa síntese de material nuclear, ou seja, intensa síntese de material genético, sucessivas divisões celulares, ou seja, mitose constante para o aumento do número de células, e migrações dessas células para posições específicas no embrião, que é justamente quando essas células começam a se especializar, a se modificar e a formar os diferentes tipos de tecidos que, posteriormente, irá originar os diferentes órgãos do nosso organismo, tá? Então, aí, isso resulta na formação de novas camadas, que são chamadas de folhetos embrionários, que determinam o conjunto de órgãos e tecidos bem definidos no organismo. Então, dependendo do tipo de indivíduo, eu posso ter 2 folhetos germinativos, eu vou ter a ectoderme e a endoderme, ou eu posso ter 3 folhetos germinativos, eu vou ter a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, ok? Aí seria um videozinho que teria que passar, mas aí vai ficar travando, é meio bugado. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, depois vocês dão uma olhadinha aí, certo? Mas aí ele mostra aí os folhetos embrionários, certo? Nos diblásticos, ó, diblásticos, di vem de 2, eu só tenho ecto e endoderme, tá? Que são os quinidários, são os únicos que são diblásticos, tá? Os triblásticos, ele vai ter ectomeso e endoderme. Então tá aqui, ó. Ectoderme em amarelo, certo? A mesoderme aqui em rosa, sei lá, meio avermelhado aqui. E a endoderme em azul. 3 folhetos germinativos bem definidos e bem delimitados, tá? Quem tem 3 folhetos germinativos? A maioria dos animais, exceto os quinidários. Todos os demais serão indivíduos triblásticos, tá? Então, esses aí são chamados de folhetos embrionários ou folhetos germinativos. Os tipos de gastrulação, tá? Eu tenho a chamada embolia, tá? E eu tenho a epibolia, tá? Mas em ambas as situações, eu vou formar 2 camadas de tecido que envolvem uma cavidade, então a cavidade essa é chamada de arquêntero, tá? E mais um poro de acesso que é chamado de blastóporo, tá? Aquele que a gente viu anteriormente, ó. Embolia é justamente o achatamento e depois a curvatura para a formação dessa cavidade interna aqui, tá? A epibolia, ela vai acontecer quando, em vez de se curvar para dentro, ocorre, ou melhor, em vez de curvar para fora, melhor dizendo, ocorre uma curvatura para dentro, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho a blastocele, tá? Eu tenho a epibolia dos micrômeros, tá? Ele vai começar a realizar uma dobra, tá? Para dentro. Não sei se vocês estão vendo aqui as setinhas, ó, a posição das setas, tá? E aí, ó, vai haver o dobramento, digamos assim, para dentro dessa estrutura e aqui vai ficar o que nós chamamos de blastocele residual, tá? Que é justamente, no caso de animais que tenham, porventura, bolsa vitelínica ou saco vitelínico, tá? E aqui, ó, o arquêntero do mesmo jeito e a abertura do blastóporo, tá?
organogênese. A organogênese aí já seria um processo posterior ao desenvolvimento dos três folhetos embrionários, três folhetos germinativos, aonde cada folheto embrionário ele vai dar origem a grupos celulares distintos no indivíduo adulto. Lembrando que os indivíduos adultos, as células maduras, as células diferenciadas, elas estão divididas em 4 tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? Cada um desses tecidos ele é resultante, certo, de um folheto germinativo diferente. E cabe a nós também fazer essa inter-relação aí, tá? Saber qual que é o folheto germinativo que vai dar origem a que tipo de tecido, para a gente saber também qual é a origem de cada órgão. Por exemplo, eu posso dizer, ó, músculo é de origem mesodérmica, mas por quê? Tá? E aí a gente tem que entender o porquê disso aí. O tecido nervoso é de origem epidérmica. Então, eu posso dizer que meu tecido nervoso e minha pele têm a mesma origem embrionária. Olha que loucura. Mas, estudando o desenvolvimento embrionário, a gente vai começando a entender melhor isso aí. Aí seria já a fase posterior à blastulação, ou a gastrulação, com G, melhor dizendo. Então, ó, comecei com o zigoto. Primeira fase, mórula. Segunda fase, blástula. Terceira fase, gástrula. E aí a fase de neurulação, que é quando ocorre a formação do sistema nervoso. E diga-se de passagem, as células nervosas são diferenciadas, ou se diferenciam e se originam uma única vez, e especificamente nesse período do desenvolvimento embrionário. Caso haja, ao longo da vida do indivíduo, a perda de células nervosas, elas não são repostas naturalmente, tá? E aí é onde entra a discussão sobre a utilização de células-tronco, se pode, se não pode, enfim. A gente também pode tirar uma aula nossa aí para a gente fazer uma discussão sobre células-tronco, se pode, se não pode, por que não pode, né? Enfim. Então, na neurulação, vai ocorrer a formação da prega neural, certo? E do cordão nervoso dorsal, que vai dar origem, a prega neural vai dar origem ao encéfalo, ou seja, vai dar origem à região do cérebro, e o tubo nervoso dorsal vai dar origem à medula espinhal, que é o que a gente mantém até a nossa fase adulta, certo? Em relação a celoma, cavidades e tudo mais, a gente, a gente vai trabalhar isso aí nas próximas aulas, visto que a gente tem apenas um minutinho aí para finalizar, certo? Então, próxima aula, a gente vai finalizar a parte de embriologia, tá? E com isso a gente finaliza praticamente o nosso livro 3. Vamos começar naquele esqueminha de baterias de exercícios com suas respectivas resoluções. E aí a gente vai gradativamente trabalhando os exercícios e as resoluções. Lembrando também que eu já deixei agendado, tá? Como na sexta-feira o professor Cristóvão vai dar aula, estou dando essa aula no lugar dele. Na sexta ele vai dar aula, nós só teremos aula na outra sexta-feira, ou seja, dessa sexta agora há uma semana. Então, vocês vão ter tempo de sobra para realizarem as atividades que estão programadas lá na plataforma Avasai, ok? Então, fiquem de olho lá na plataforma, que amanhã já vai estar aberto para vocês as atividades relacionadas aos conteúdos que nós trabalhamos, ok? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Uma boa semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu vocês!